Olá, minha irmã, eu sou Padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 26 de junho de 2023. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 12º domingo do tempo comum. No Evangelho, Jesus pede que aquilo que ele anunciou em segredo seja depois anunciado em voz alta. Trata-se do testemunho. E ele mesmo vai dizer ao final: quem der testemunho de mim diante dos homens, eu darei testemunho dele diante do meu Pai no céu. Vamos meditar sobre o testemunho e o que significa dar testemunho. Bora refletir. Primeiramente, vamos pensar no ambiente fora da igreja. O que significa a ideia de uma testemunha? Nós ouvimos muito falar disso, sobretudo quando acontece um crime ou um fato complicado e que é necessário encontrar alguém que tenha visto o que aconteceu para depor, para narrar aquilo que a pessoa viu daquela cena, daquela situação. Por exemplo, um acidente de carro. A testemunha é alguém que viu com os próprios olhos algo e por isso é capaz de narrar, a partir do seu ponto de vista, aquilo que ouve. Na fé, a testemunha ou o testemunho tem algo de relativo a isso. Primeiramente, só pode dar testemunho de Jesus aquele que viu Jesus. E é claro que viu Jesus com os olhos da fé, que conseguiu perceber o seu agir na história, que experimentou no seu coração, na sua alma, o agir gracioso de Deus, que conseguiu ouvir não só com os ouvidos, mas sobretudo com a inteligência interior, a palavra do Evangelho. Dar testemunho de Deus, ou mais especificamente testemunho de Jesus, é próprio daqueles que experimentaram pessoalmente a presença e o agir de Jesus. Geralmente nós dizemos que algumas pessoas, mais do que outras, são testemunhas de muita fé. Por exemplo, os santos e as santas são grandes testemunhas, cada qual ao seu modo. Alguns são mártires, dando a sua vida ao sangue. Outros são chamados confessores, que são aqueles que não precisaram dar a vida em algum tipo de sacrifício cruel, mas que morreram tranquilos, às vezes por idade, às vezes por uma doença típica, comum da sua época, mas morreram por conta de uma entrega do coração a Jesus. Deram o coração a Jesus até o fim. Temos os chamados doutores, que são aqueles insignes que brilham pelo seu ensinamento, como por exemplo Santo Antônio, Santa Teresinha, e assim vai. São testemunhas, pessoas que experimentaram o amor de Deus e se tornaram embaixadores desse amor. Agora, como é que a gente dá testemunho? Eu elencaria aqui dois grandes modos de testemunhar o amor de Deus. O primeiro é pelas obras de amor. E o segundo é pelos atos de fé. Quando nós vemos a nossa sociedade, de modo geral, até fora da Igreja Católica, nós encontramos, bendito seja Deus, muitas pessoas que dão testemunho de amor, de solidariedade, de fraternidade, de justiça. Vemos, por exemplo, pessoas que ajudam os mais pobres, os menos favorecidos, seja doando uma cesta básica com o seu próprio dinheiro, seja organizando grupos de amigos, de pessoas para ajudar muitas famílias, seja participando de organizações não governamentais ou trabalhos voluntários para servir os outros. E são pessoas das mais diversas religiões, são cristãos, são hindus, até ateus. São o que a Bíblia chamaria de homens de boa vontade. Quem são esses? Aqueles que estão no caminho do amor, os que estão na direção de Deus por aquilo que eles fazem. São grandes testemunhas.
E é claro que todos nós somos chamados também a sê-lo. São Francisco de Assis dizia que era preciso pregar o evangelho com as obras e, se preciso fosse, usar as palavras. Nosso testemunho concreto, manifesto do que a gente faz é o nosso evangelho vivo, partilhado com o mundo. Mas existe um outro modo de dar testemunho de Jesus, que é pela fé. Diz respeito a como alguém é capaz de mostrar o seu amor por Deus no nível espiritual e, de modo mais explícito ainda, na sua pregação. Porque, veja, alguém pode passar horas na capela e não ser uma boa testemunha. A pessoa pode estar ali rezando mal, rezando errado. Por exemplo, procurando a si mesma numa autocomplacência, fugindo de Deus, ou fazendo de Deus apenas um objeto do seu ego. Essa pessoa fica horas diante do Santíssimo, por exemplo, mas quando se precisa que ela dê um testemunho de amor, ou que ela realmente esteja do lado da igreja no momento de sofrimento, de dificuldade, só resta o seu próprio ego, o seu próprio eu. Então, qual seria, a meu ver, um sinal mais explícito de um testemunho de fé, que ainda não é a obra concreta, mas que já é testemunho também? É a pregação, é a fala, é o anúncio, é a catequese. E isso pode acontecer de modo explícito, por exemplo, quando alguém assume um ministério de pregação, o padre que faz a homilia na missa, é um leigo ou leiga que é catequista na sua paróquia, um jovem que é pregador no seu grupo de jovens ou no seu grupo de oração. Mas, a meu ver, ainda eu daria um passo. Seria necessário que nós fôssemos testemunhas de obras e de palavras. Eu explico por quê. Porque as palavras sozinhas, elas são bonitas, elas tocam, elas fazem a gente pensar. E nesse sentido as palavras são fundamentais. O Senhor é palavra e o Verbo se fez carne. Ele é sabedoria, ele é anúncio. No entanto, se nós ficarmos só no campo das palavras e não frutificarmos em boas obras, o reino de Deus fica parecendo uma teoria, um manual, uma apostila, mas ele não acontece. O reino de Deus é mais obra do que palavra. E daí vem a segunda questão. A gente também precisa das obras, porque são elas que manifestam toda a potência do reino. Agora, vejam bem, as palavras sem as obras fazem a fé parecer, às vezes, uma teoria ou uma bonita literatura. No entanto, por melhores que sejam as obras, se elas não vêm acompanhadas de palavras, elas podem dar um testemunho, vou chamar assim, difuso. O que eu quero dizer com difuso? Não fica claro as razões, os fundamentos, as motivações, as raízes daquela ação. E para quem vê uma boa obra, é importante saber o porquê daquela obra, entender a causa. A gente usa muito essa expressão no meio assim de lutas dos mais diversos tipos, né? Lutas políticas, lutas religiosas, lutas filosóficas. Fala assim, fulano tem uma causa. Ele luta por aquela causa. E é nesse sentido que o evangelho precisa ser pregado, falado, ao mesmo tempo que operado, realizado em ação, de modo que quem vê as obras, escutando as palavras, entenda as razões daquela ação. Consiga perceber de onde vem, para onde vai, o porquê de aquela pessoa estar fazendo aquilo que ela faz. Isso é o testemunho no sentido pleno. Palavras e obras ajudando-se, esclarecendo-se umas às outras. Ora, Jesus deu um grande testemunho de Deus Pai e do seu reino aos seres humanos. E como Jesus deu esse testemunho do reino? Por meio daquilo que ele fez, milagres, curas, exorcismos, chamados vocacionais, mas também por meio daquilo que ele falou.
parábolas, admoestações, ensinamentos e assim vai. Jesus testemunhou ao mundo o Pai. E ainda mais, ele disse que vai testemunhar o mundo ou os humanos diante do Pai. Mas ele pede uma coisa, que se dê testemunho dele. Ele põe isso como uma condição. Quem der testemunho de mim, eu o darei diante do meu Pai que está no céu. Como a gente pode imaginar, então, um testemunho que seja feito de palavras e de obras? Eu sugiro ver uma pintura muito bonita do final do século XIX, chamada Santo Antônio pregando ao peixe, de Arnold Böcklin. Ele era um pintor suíço e que terminou a sua vida na Itália. Mas a imagem, ela reflete uma cena famosa da vida de Santo Antônio, que é quando os hereges, os que não acreditavam em Deus, não queriam ouvir a sua pregação, então ele decidiu pregar a quem quisesse escutar. E quem queria escutar a natureza, a criação de Deus, então ele teria pregado aos peixes do mar, de modo que os peixes colocaram a cabeça para fora da água para ouvir o anúncio do evangelho daquele que é a língua bendita, Santo Antônio. Há um sermão famoso, escrito pelo padre Antônio Vieira, sobre essa cena, que se chama Sermão de Santo Antônio aos Peixes. Geralmente se fala no plural. Mas o nome da obra do Arnold Böcklin é Santo Antônio pregando ao peixe. A imagem é mais ou menos a seguinte. Santo Antônio está em cima de uma pedra, sabe essas pedras que ficam às margens das praias? Vários peixes estão observando a sua pregação. Ao fundo do quadro, peixes menores, digamos assim, escutam a sua palavra. Aliás, há várias pinturas, gravuras que refletem essa cena e sempre mostram vários peixes. Mas o que é o interessante desse quadro especificamente? Duas coisas. Primeiramente, bem próximo a Santo Antônio, ele falando assim, quase que diretamente para ele, há um tubarão. E esse tubarão olha para Antônio com um olhar meio lacrimejante, um olhar complacente, um olhar de quem está acolhendo aquilo que é falado. É muito interessante. Santo Antônio está pregando a um peixe feroz, um tubarão. Ora, isso é a imagem do coração humano. O coração humano, ele é feroz, capaz de maldade, é destrutivo. Mas quando ele escuta um testemunho, quando ele vê um testemunho, como o de Antônio, que era um homem de obras e de palavras, a ponto de encantar São Francisco de Assis, que era um santo, Francisco de Assis, que desconfiava das palavras, que apostava muito nas ações, mas quando ele viu Antônio, ele mudou sua opinião sobre as palavras, porque viu em Antônio uma espécie de síntese entre teoria e prática, mente e mãos. Antônio está ali pregando, então, aquele tubarão que parece derreter-se pela palavra, pelo testemunho do santo. Numa moldura mais abaixo, continuando esse quadro, mostram as profundezas do oceano. E nessas profundezas, duas criaturas, dentre as quais uma é um outro tubarão que, com a boca aberta e um olhar feroz, selvagem, está a caçar outros peixes. Então o quadro ele reflete em duas camadas aquilo que é o coração humano e aquilo que a palavra de Deus realiza no coração humano. Na parte de baixo, a selvageria, a barbárie, o pecado, a escuridão. Os olhos cheios de violência e anseio de sangue de um tubarão, de profundezas. E acima, um tubarão praticamente convertido, digamos assim, por aquilo que está escutando do testemunho de Santo Antônio. Essa pintura é muito ilustrativa e ela nos ajuda a rezar.
o nosso coração são essas duas coisas: o tubarão feroz e o tubarão dócil. Um tubarão desejoso do sangue, da violência, desejoso da revanche, do mal para o outro, e um outro que se abre àquilo que Deus pede. É uma alegoria, claro, é uma alegoria, mas fala muito para o nosso coração. E ele está bem perto de Antônio. Antônio não tem medo dele e ele não tem medo de Antônio. E uma alquimia parece acontecer no encontro de um e de outro. É o que o testemunho faz conosco. Quando a gente recebe um bom testemunho, uma operação alquímica acontece dentro de nós. E até as feras mais terríveis podem se tornar figuras de coração dócil e bom. Nós estamos começando mais uma semana. Eu gostaria de propor como exercício que você imprimisse esta imagem de Santo Antônio pregando ao peixe e colocasse no seu local de trabalho, na sua mesa do escritório, ou então junto lá da sua bancada na fábrica, ou então dentro do livro que você leva para a escola, e que você fizesse dessa imagem um lugar de reflexão sobre o seu coração. Você ainda está nas profundezas? Você ainda mantém impulsos muito maldosos? Você reconhece que é capaz de muita maldade? E sabe que no seu coração há um desejo, inclusive, de fechamento, de escuridão, como a parte de baixo do quadro? Ou você gostaria de subir à superfície e ouvir uma palavra luminosa e transformadora? Faça dessa imagem o seu exercício espiritual, faça dela a sua oração e a meditação sobre como está a sua alma, o seu coração. Deus abençoe e até a próxima semana com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!